E aí, Francis, tudo bem? Primeirão, hein? E aí, Dona, tudo bom? Dona, tá me ouvindo bem, cara? Tá bom o áudio? Valeu. E aí, Marcelo? Oi, Fábio. Tudo Boa bem? noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo Tô certo vendo com que já tem gente na sala aqui, né? Já você? entraram. Uhum. Tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo. Você tá conseguindo me ouvir? Sim, perfeito. Tá. Eu pus o fone porque o barulho do motor aqui, né? Uhum. A gente sabe como é. Sei bem. 2 minutinhos, né? A gente começa. Tá. A gente começa. Quero só ver a cerveja que você vai fazer todo mundo passar vontade hoje à noite. Já tô me servindo aqui pra te mostrar. Eu tenho certeza que vai ser uma Pilsen. Errou por pouco, cara. Hoje eu vou de Orval. Ai, eu falei? Não falei? A gente, como tá sem nenhuma trapista aqui, eu peguei uma, em homenagem a você, uma Saison, Oh, muito bom. aquela, uma belga também, mas não é trapista, mas vale a pena, né? Aham. Aliás, eu gosto bastante dela. Marcelo, acho que a gente podia começar contando um pouquinho rapidinho da Tamareira, né, e da nossa missão. Se você quiser falar um Vamos pouco. lá, né? Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Tô vendo que tem bastante gente que entrou, que já está esperando aí. Então, até para prestigiar o pessoal que entrou, entrou na hora, né? Eu sou o Marcelo. Eu e o Fábio estamos aqui para falar um pouquinho com vocês sobre cervejas trapistas, né? Explicar um pouquinho sobre isso daí. E, e eu estou aqui, né? Eu estou aqui dentro do Tamareira. Algumas pessoas já conhecem, já estiveram aqui. A Maristela acabou de entrar. Boa noite, Maristela. Ela conhece aqui. Tem outras pessoas que já estiveram aqui. Tamareira Fábrica Bar é uma cervejaria, é um brewpub, é um bar, é um restaurante, é um local que eu e o Fábio criamos e inauguramos em dezembro aqui em Rio Preto, para a gente produzir a nossa própria cerveja, né? O Fábio é o cervejeiro, como essa que eu comentei agora há pouco, essa Saison belga, a gente produziu aqui. E a gente tem aqui também uma série de aperitivos e pratos como um restaurante. Aqui atrás de mim, eu estou dentro do bar, dentro do balcão, a gente tem 20 torneiras de chopp que a gente trabalha entre as nossas produzidas e outras artesanais que são convidados, que são parceiros nossos. A gente gosta de trabalhar isso e acho que a maioria das pessoas que já tomou uma artesanal ou que já esteve em contato com cerveja artesanal entende aquele conceito que a gente usa sempre, que privilegiar os pequenos, tomar do local, consumir do local.
o que não é nosso aqui, a gente tenta ter de cervejarias daqui de Rio Preto ou daqui da região, que são parceiros nossos mais próximos. Sempre mantendo a qualidade, obviamente. E aí, Fábio, passando a bola um pouco para você, a ideia dessa noite é falar de cerveja trapista, e aí a gente até falou assim, o que o monge tem a ver com isto, como que funciona isso, da onde surgiu essa ideia, até me perguntaram hoje à tarde, pô, mas o monge, ele é um grupo religioso, que ele é bem separado em relação à Igreja Católica, ele tem lá a sua vida meio reclusa, e como que isso se juntou com cerveja, ou como que a cerveja se juntou nesse grupo fechado? Legal, Marcelo. Vamos começar aí, começa por onde você quiser aí, vamos lá. Não, legal, eu acho que o começo é exatamente esse mesmo, né? O que igreja, o que monge tem a ver com cerveja? Acho que desde a Idade Média, a Igreja Católica consome cerveja. A Igreja Católica consome bebidas alcoólicas mesmo, isso é fato, os religiosos, né? Inclusive, é comum durante as missas o padre tomar vinho, né? Acontece, faz parte do ritual. E conforme a Igreja Católica cresceu para o norte da Europa, para lugares que não eram bons para cultivar uva, a cerveja começa a substituir o vinho na mesa e no copo dos padres e dos monges, dos religiosos em geral. Primeiro porque na Idade Média isso tem uma certa discordância ainda, mas na Idade Média a água não era tão segura para se tomar, então bebidas alcoólicas eram mais seguras, o risco de transmissão de doenças era menor. E além disso, a cerveja é uma bebida bastante nutritiva, né? Tanto é que ela sempre foi conhecida na Europa como parte da refeição, como um pão líquido. Então, mas aí... Pode continuar. E esses monges, então, eles vivem pela regra de São Benedito, que pode ser resumida pelo lema ora et labora, ou reza e trabalha. Então, esses mosteiros, eles precisam ser autossuficientes. Então, para ter cerveja para tomar, esses mosteiros precisavam produzir cerveja, né? Então, isso daí não é só não são só os monges ou só nos monastérios. Então, outros padres, outras ordens religiosas dentro da igreja, na Idade Média ou antigamente, todos eles trabalhavam com cerveja, vamos dizer trabalhar. Todos eles faziam cerveja para a própria subsistência deles também. Sim, tem até uma planta de um mosteiro na Suíça chamado Mosteiro de São Galo. E essa planta, ela não chegou a ser construída da forma como ela está lá, mas nessa planta, não é uma abadia trapista, né? É de outra ordem. E nessa planta existem 3 cervejarias. Uma para produzir para os monges, outra para os visitantes e outra para os peregrinos, né? Então, assim, a cerveja, desde a Idade Média, ela faz parte da vida da Igreja Católica. E, além de tomar cerveja, os monges produziam cerveja, como eu falei, e eles contribuíram muito, inclusive, para a evolução da cerveja. Porque foi nos mosteiros que a cerveja foi evoluindo, a produção cervejeira foi evoluindo, porque ao contrário de quase toda a população que era analfabeta, os monges eles eram educados, eles eram organizados, então eles conseguiam anotar a receita, eles conseguiam melhorar o processo, e os mosteiros foram bem importantes para a cerveja ser o que ela é hoje. E se a gente pensar, né, Fábio, uma coisa que você falou, eu também já li muito sobre isso, que não existia água encanada, todo mundo morava na beira do rio. Então a água do rio era muito suja. Sim. Então era perigoso. Imagina o tanto de gente que não morria por vírus, bactérias, sei lá por diarreia. Então era muito mais seguro tomar uma bebida alcoólica, né, que já por natureza ela já vinha limpa, né, esterilizada, né, alguma coisa assim, né? Sim.
Então, então realmente se a gente pensar por esse aspecto, faz parte da cultura deles mesmo, né? Desse pessoal. Sim. Né? Agora, e por que estes monges, ou seja, são todos os monges, são todos os padres, isso, como que isso foi se dividindo, como que isso foi se separando? Alguns quiseram fazer uma cerveja A e outros foram fazer uma cerveja B, e aí eles se separaram. Como que foi isso? Então, é assim, diversas ordens religiosas produziam cerveja há muito tempo já, como eu disse. Mas o que aconteceu, só falar um pouquinho antes da origem da ordem trapista, né? Ok. A ordem trapista ela surge lá no século XI já. Alguns mosteiros estavam tendo uma vida muito opulenta, muito rica, muito chique. Isso ia totalmente contra o que alguns monges acreditavam, que eles achavam que eles deveriam ter a vida mais humilde e mais sofrida possível. Então, esses monges, eles, discordando disso, eles vão para a abadia de Cister, na França, e fundam uma nova ordem chamada Ordem Cisterciense. E durante o papado do Alexandre VII, que durou de 5 a 1667, a ordem cisterciense ela é dividida em ordem cisterciense da estrita observância e ordem cisterciense da comum observância. E a ordem cisterciense da estrita observância, também conhecida como ordem trapista, porque surge no mosteiro chamado Abadia de Notre-Dame de la Grande Trappe, na França também. Essa ordem, ela com o tempo, ela começa a se especializar. Alguns desses mosteiros, são 175 mosteiros trapistas no mundo, só 14 produzem cerveja comercialmente, né? Cerveja trapista. E esses mosteiros que, a princípio, muitos deles, principalmente os belgas, tinham a cerveja como fonte de subsistência e para servir para as pessoas que visitavam o mosteiro, com o tempo eles começam, então, a vender essa cerveja. Se eu não me engano, foi no final dos anos 1800 que o mosteiro de Westmalle é o primeiro a fazer uma venda de cerveja mesmo. Então, se a gente pensar que quem já ouviu falar, né, de cerveja trapista, se a gente pensar que este mundo da cerveja trapista ele está relacionado à Bélgica, não é totalmente certo, porque isso começou na França. Isso, né? Começou na França, só que legal. Quando os primeiros... Aí o que acontece? Você tem a Revolução Francesa. E durante a Revolução Francesa, esses monges, vários foram mortos, outros foram expulsos da França, e eles se refugiaram na Bélgica e montaram seus mosteiros lá. Tá. Só que depois a França invade a Bélgica também, esses mosteiros são expulsos novamente. Esses mosteiros trapistas, eles só começam a ser reconstruídos e repovoados na Bélgica depois de 1830, que é quando a Bélgica se torna um país independente da Holanda. Então esses franceses que tinham ido para a Bélgica, aí que a Bélgica entra na história, então, né? Nessa reconstrução da nova vida, vamos dizer. Legal, legal. E uma coisa também que a gente lê e até vê em filmes, né, da Idade Média, que muitos dos viajantes, das pessoas comuns, usavam as casas religiosas, os mosteiros, os monastérios como um hotel. Sim. E como que isso acontece em relação a parte trapista, essa situação na Bélgica? Isso também acontece? Eles também usavam isso como estadias, como paradas? Sim, os mosteiros, como você não tinha uma rede de hoteleira na Idade Média, sim, os mosteiros eles serviam sim, tanto para receber a nobreza enquanto viajando, quanto para receber os peregrinos, os andarilhos. E
esses mosteiros, eles serviam refeições e serviam cerveja também para essas pessoas que estavam passando por lá. Sim. Interessante. E agora, como que essa cerveja se diferenciou tanto? Porque assim, a gente conversa hoje como cerveja trapista, como uma classe, uma categoria de cervejas, e se em comparação com, por exemplo, vamos pensar na Alemanha, que existiam também os padres, os religiosos alemães, e eles faziam outro tipo de cerveja, né? Que é uma cerveja, se a gente for falar, a gente fala que é mais comum. Não existe dentro da Alemanha uma categoria dessa. O que levou a Bélgica a se distanciar e se despontar tanto em relação a isso? Cara, isso foi uma coisa do pós-guerra já, viu? Esses estilos belgas mais alcoólicos, grande parte deles surgiram no pós-guerra, porque até o início do século XX, a cerveja belga, os cervejeiros belgas, eles tinham equipamentos muito rudimentares, uma técnica muito rudimentar. Eu li um artigo de um cervejeiro inglês chamado George Mal Johnson, que ele escreveu em 1908, e a situação da cerveja belga era horrível na época. Equipamentos de ferro, a cerveja muito ruim, uma cerveja que não fermentava direito. E dentro desses mosteiros, a coisa vai melhorando, a cerveja, não só dentro dos mosteiros, obviamente, os cervejeiros belgas trabalharam muito, né, para melhorar a qualidade e a fama da cerveja, mas os mosteiros, nesse mesmo contexto, eles também começam a trabalhar melhor. Tanto é que, hoje em dia, os equipamentos dos mosteiros belgas e os equipamentos de produção de cerveja trapista, em qualquer mosteiro trapista aí que produz a cerveja, os equipamentos são muito bons. São equipamentos de última geração. Entendi. E aí, esses monges belgas, talvez por venderem cerveja, talvez por terem contribuído tanto para esse ganho de qualidade, eles ficaram famosos, muito mais famosos do que os monges de qualquer outro lugar. Você citou a Alemanha, e é verdade, várias cervejarias alemãs começaram em mosteiros também, né? Como a própria Weihenstephaner. Existia um mosteiro lá em Weihenstephan, onde hoje é a universidade, a cervejaria, antes era um mosteiro. Mas isso na Bélgica tomou uma proporção que não tinha em outros lugares. Que aí você falou uma coisa aí durante a sua fala que me lembrou de não sei se é um mito ou é um erro que a gente acaba tendo, se falar, é o estilo trapista. A cerveja trapista, ela não é um estilo, né? Aí a gente pensa também assim, a double é trapista, a triple é trapista, o que é trapista, o que é estilo, o que não é estilo. Isso também a gente acaba se confundindo e tratando tudo como categorias ou estilos diferentes de cerveja, né? Só responder a Ellen primeiro, ela pediu para falar uma marca de cerveja trapista que é encontrada fácil no Brasil. Primeiro a que eu estou tomando aqui, Ellen, a Orval, dá para achar fácil no mercado. Chimay, Pão de Açúcar, acho. Latrap, todas essas a gente vai achar no Pão de Açúcar facilmente. E aí, Marcelo? Hoje eu tive no Pão de Açúcar e eu vi Latrap lá. Então é realmente fácil de encontrar. Sim, a Orval mesmo eu comprei lá. Então, realmente, é bom falar isso. Trapista não é um estilo. É uma denominação de origem. E é assim, só os mosteiros trapistas podem usar. A gente vai chegar nessa história daqui a pouquinho. Beleza. Pode falar. Não, só ia continuar o que você estava falando quando você tomava aqui. Então, a cerveja trapista, é errado eu falar, eu vou tomar um estilo trapista. Não, de fato não é certo, né? A gente tem diversos estilos belgas que ficaram famosos
e alguns deles até surgiram em mosteiros trapistas, como Belgian Single, Belgian Double, Belgian Triple, Belgian Quadruple, Belgian Extra Ale. São estilos que ficaram muito famosos pela produção por monges trapistas, mas eles, a chimé também, mas eles só podem ser chamados, a cerveja só pode ser chamada de trapista quando ela é produzida em um mosteiro trapista. Inclusive, eu brinco muito com isso, porque tem muito cervejeiro caseiro que fala, hoje eu vou fazer uma cerveja trapista. Eu falo, não, amigão. Primeiro você tem que ir lá no mosteiro, você tem que virar um monge ou pedir um emprego. Tem que estudar um pouquinho lá na igreja lá, né? Tem um pouquinho, pelo menos. Isso é legal, porque existe essa confusão mesmo, né? Porque, por um lado, você tem a escola belga, que tem todos esses estilos que você falou, né? A single, a double, a triple, a quadruple, podem ser trapistas ou não, né? Elas podem ser normais, vamos dizer normais, entre aspas, né? Então, isso é uma coisa interessante. Exatamente. Ó, o Malte Uva está perguntando aqui, com relação à validade dessas cervejas, segue o parâmetro de IPAs, Stouts, etc? Então, cara, essas cervejas, como elas são mais alcoólicas, geralmente mais alcoólicas, elas têm uma validade maior. Então, por exemplo, essa Orval que eu estou tomando, ela foi produzida em 2019 e a validade é até 2024. Lá na Bélgica, uma das vezes que eu fui, eu tomei uma Chimay Blue de 1991. Obviamente que ela estava vencida já. Mas ela estava interessante, ela tinha um caramelo mais forte, ela perdeu carbonatação, o frutado tinha diminuído, mas era bem interessante. Outro termo, Marcelo, só voltando nessa questão, é trapista, não é trapista, tem um termo que é um pouquinho mais amplo, que é a cerveja de abadia. Tá. Que, basicamente, cerveja de abadia são esses estilos que ficaram famosos pela produção em mosteiros trapistas. Então, é certo dizer que toda cerveja trapista é uma cerveja de abadia, mas nem toda cerveja de abadia é uma cerveja trapista. Tá. Inclusive, esse nome trapista... inclusive, já vou falar, a Carla. A Carla mandou uma pergunta aqui, daqui a pouquinho eu falo. Inclusive, o nome trapista, ele começou a ser muito utilizado. A Aleph não é trapista. Ela é uma cerveja de abadia. Marco, beleza? O nome trapista começou a ser utilizado como cerveja secular por cervejarias seculares na Bélgica, cervejarias não religiosas, como forma de propaganda. Então o cara colocava imagem de um monge gordinho da bochecha vermelha, ou de uma abadia, ou das ruínas de uma abadia, e falava cerveja trapista. Até que a abadia de Orval, em 1956, se eu não me engano, 62, ela entra com uma ação na Câmara Comercial de Gante, na Bélgica, e eles ganham essa ação, e a partir daí o nome trapista começa a ser protegido. E só pode ser utilizado por cervejarias de mosteiros que pertencem à ordem cisterciense da estrita observância. Inclusive, lá em 1986, surge a Associação Trapista Internacional para proteger o nome trapista, né? Então, a partir daí, o nome trapista começa a ser mais protegido. Hoje, a Associação Trapista Internacional tem 20 membros. E para você ter o selo trapista, que existe um selinho, produto trapista autêntico. Não sei se vai dar para o pessoal ver, mas é esse selinho aqui. Para a cervejaria conseguir esse selo, ela precisa respeitar uma série de normas, precisa atender uma série de exigências. É um tipo de ISO 9000 deles. Boa comparação, sim. Vou aproveitar aqui que você está tomando, então, para dar
Um salve aqui pro Luciano Santos, nosso cantor sertanejo que fez a live aqui no começo do mês. Ele está aqui assistindo e ele nem bebe, olha só. Legal. O Luciano está trocando comigo. No começo do mês eu ouvi a sertaneja dele, agora hoje ele está ouvindo falar da cerveja. A Carla pergunta. Mas legal. Vai lá. A Carla está falando aqui, é verdade. Para os mosteiros trapistas, a venda de cerveja é uma forma de manter o mosteiro. É uma forma de subsistência do mosteiro. Na verdade, os mosteiros trapistas, eles produzem uma série muito grande de produtos, seja pães, geleias, produtos religiosos em geral, licores, e entre eles, e talvez o mais famoso e o que eu mais gosto, se bem que os queijos trapistas também são muito bons, entre eles está a cerveja. É uma forma de manter a vida monástica, de manter os monges como monges. Os monges, alguns monges, eu já li em algum lugar que eles dizem: eu faço cerveja para me manter monge. Eu não sou monge para fazer cerveja. Ah, é? Então, isso é assim, e é muito sério para eles. Esses monges trapistas, na verdade, eles nem gostam muito que fique perguntando muito sobre cerveja para eles, tal. Isso não é a vida deles. A vida deles é a oração, é o estudo. A cerveja é uma forma de manter essa vida. Só fazer um comentário aqui, o Eduardo, do Onde Beber. Eduardo, capaz do o nosso corte de cabelo parece com o dos monges. Acho que é só isso, né, Eduardo? Só isso. Então, você estava falando. Outra coisa que eu ia falar também é justamente isso que você falou. Que se a gente for imaginar, tem sentido pensar que se a cerveja era um meio de subsistência deles, que em algum momento eles iam começar a produzir outras coisas, né? Pão, você falou geleia e outras coisas, né? Que tem todo sentido. Então, por mais que a gente associe automaticamente o termo trapista com a cerveja, ele não é uma coisa exclusiva da cerveja. Não é exclusiva da cerveja. Legal. Eu acho que você já comentou assim, essa ordem, essa associação internacional, ela é internacional porque ela engloba outros países, obviamente. Então, não só mais a Bélgica, né? Sim, não. Acho que você falou na quantidade, né? Que são 20 membros, né? São 20 mosteiros que fazem parte. Mas aonde que eles estão? Não sei se não me lembro se você chegou a falar deles. Não falei ainda, Marcelo. Obviamente que eu sei dos cervejeiros, né? Eu sei que tem um da República Tcheca que não produz cerveja. Eu sei que tem na Alemanha. Mas são 14 cervejarias trapistas no mundo. Sim. Né, produzindo, então, cerveja trapista. Sendo que 6 estão na Bélgica, 1 na França, 1 na Áustria, 2 na Holanda, 1 nos Estados Unidos, 1 na Itália. Inclusive, você lembra que a gente teve aí, né? A Trefontane. Sim. 1 na Espanha e 1 na Inglaterra. O casal Beer Hunters está certo. A La Trappe é holandesa. São 2 mosteiros trapistas, 2 cervejas trapistas holandesas, La Trappe e Zundert. Sim. E até falando desculpa, Fábio, até falando da Trefontane que você falou que nós tivemos aqui, infelizmente, né, durante a pandemia, mas nós tivemos, que era uma triple, né? Ela já acabou. Era uma triple, então assim, o estilo era triple de uma cervejaria trapista, né? Exato. Que aliás era muito boa, tinha 8,5% de álcool, que ela não era bobinha, não. Ela era bem forte. E ela tinha uma coisa que me chamou muita atenção nela, desde a primeira vez que eu tomei, foi aquele caráter de eucalipto bem pronunciado, porque os monges realmente usam o eucalipto que é plantado no terreno do mosteiro. Malte uva, tá certo, é isso mesmo. Os monges, muitas vezes, eles consomem a cerveja junto com os alimentos. Everson, boa noite. E eu falei que existem algumas regras para a cervejaria ser considerada trapista, né? Vou falar elas rapidinho aqui. Primeiro, a cerveja tem que ser produzida dentro das paredes do mosteiro
pelos monges ou sob supervisão dos monges. Então, são os monges que controlam a administração da cervejaria. Na maioria das cervejarias, pelo menos na Bélgica, que eu conheço melhor a história lá, os monges não trabalham na produção, eles contratam cervejeiros leigos, né? Cervejeiros não religiosos. Mas quem define o que vai ser produzido, quanto vai ser produzido, são os monges. São os monges que mandam no mosteiro. A cervejaria precisa, como eu já falei, ter importância secundária no mosteiro. Não pode ter fins lucrativos, então a cerveja é produzida e vendida para sustentar o mosteiro e o resto é vendido e o dinheiro vai para obras de caridade, para outros mosteiros que estejam em necessidade. Existe, dentro da Ordem Trapista Internacional, inclusive, da Associação Trapista Internacional, desculpe, tem uma solidariedade muito grande. Os monges da Chimay produzem, por exemplo, as cervejas do mosteiro de Mont-des-Cats, na França. Esse mosteiro, inclusive, ele e a Cardenha, na Espanha, não tem o selinho de produto trapista autêntico, porque a cerveja não é produzida dentro do mosteiro. Ela pode ser chamada de cerveja trapista, mas ela não tem o selo de produto trapista autêntico, porque é produzido em outro lugar. E Agora, disso, vai lá, termina. Além disso, essas cervejarias trapistas, elas têm um compromisso muito grande com a qualidade, né? Porque você não pode, de forma nenhuma, queimar, né? Você não pode sujar um nome desse, uma tradição dessa. Então, todos os mosteiros, eles têm um cuidado muito grande com a qualidade das cervejas que eles produzem. Agora, interessante é que, assim, Sim, a escola belga... não tão consome gelada quanto a gente, mas a cerveja é resfriada, sim. Não é estupidamente gelada. Responde a pergunta do Eduardo aí. Qual seria a melhor cerveja trapista, na sua opinião? Na minha opinião. Porque isso é uma coisa para debates extensos, muito extensos. E porque também tem alguma que você não tomou, obviamente, então não dá para saber todas, né? Eu não tomei. Das belgas eu provei todas, provei as duas holandesas, a italiana, não provei nenhuma cerveja das duas novas, a Tight Middle inglesa e a Cardenha, que é espanhola. O Bruno já respondeu a pergunta do Eduardo. Para mim, a melhor cerveja trapista é a Westblitter 12. Por que ela é tão elogiada, Bruno? Porque ela é uma cerveja que ninguém conhecia no mundo. De repente, ela foi eleita pelo site Hate Beer como a melhor cerveja do mundo. Então, as pessoas começaram a ir muito para lá para provar essa cerveja. E para quem não sabe, ela é uma cerveja que não tem nem rótulo na garrafa. Agora acho que fizeram, mas não tinha. Você só consegue comprar no mosteiro ou num café do lado do mosteiro. E tudo isso cria uma fama, um hype muito grande em cima da cerveja, né? E além disso, obviamente, é uma cerveja de uma qualidade muito elevada. E também gosto muito aqui da Orval, né? Que é uma cerveja clara, né? Que é refermentada na garrafa com Brettanomyces, que é uma levedura que traz uma complexidade muito grande para a cerveja. Que isso é uma coisa que, Fábio, que eu queria trazer na nossa conversa, que é justamente isso. Os belgas, a escola belga, ela é famosa e conhecida por não ter muita regra, né? Então, assim, fora os 4 ingredientes, a água, o lúpulo, o malte e a levedura, eles trabalham com... Eles não têm limite, não têm vergonha. O que dá na cabeça deles lá, eles vão e fazem. Dentro desse selo trapista, dentro desse ambiente trapista, isso também se mantém? Sim, tanto é, por exemplo, eu assisti uma palestra de um cara, um italiano, que trabalha muito com os belgas, chamado Lorenzo da Bove, e ele perguntou pra gente, na cervejaria Rochefort, qual cerveja não tem semente de coentro?
Aí ninguém sabia, porque não vem no rótulo. Na Bélgica, você não é obrigado a declarar no rótulo os Os ingredientes da ingredientes. cerveja. E ele falou, todas têm. E se você quer enganar um cervejeiro belga, porque os belgas não gostam de falar os ingredientes que tem na cerveja, né? Então, se você quer enganar um cervejeiro belga, você fala assim, tem semente de coentro na sua cerveja? Ele vai falar que não. Aí você fala, não, mas eu tô sentindo muito sabor de coentro aqui. Ele vai falar, não, mas eu pus só um pouquinho. Então, assim, eles usam bastante. E os mosteiros trapistas, inclusive, eles usam bastante açúcares também, né? O candy sugar, que é um açúcar que eles Sim. utilizam para aumentar a graduação alcoólica da cerveja, sem aumentar corpo, sem diminuir muito a drinkability da cerveja. Carla perguntou aqui, Marcelo, como que os monges lidam com o consumo de álcool no mosteiro? Desde a Idade Média é a mesma coisa. Você pode consumir bebidas alcoólicas, mas a embriaguez, o exagero, e não só na bebida, na comida também, é muito mal visto dentro do mosteiro e é castigado, sim. Isso é uma coisa complicada, porque para de repente, um copo de cerveja já é embriaguez e para outro é tomar, sei lá, 10 copos. Sim, Né? mas lá, como esses monges, eles no mosteiro tem a lei do silêncio também, né? Eles falam muito pouco porque eles estão o dia inteiro trabalhando em oração. Acho que fica mais fácil disfarçar a embriaguez, né? Acho que quando você tá quietinho, quieto, fica mais fácil. Agora me conta uma coisa, você que já foi lá, que você já deve ter ido nesses mosteiros ou visitar alguma dessas cervejarias, como é que o cara faz, o monge, para beber, ficar meio alegre e se manter quietinho sem falar nada? Como é que faz isso? Ah, isso é só por Deus, né? É literalmente só por Deus, né? O Lopes está perguntando se as leveduras são específicas de cada mosteiro trapista. Sim, isso é uma coisa que já é muito tradicional também. Cada cervejaria trapista tem a sua própria levedura e essa levedura faz uma diferença muito grande nas cervejas. Levedura ou leveduras, que como eu falei, por exemplo, a Orval, ela é fermentada primeiro com levedura ale e depois ela é refermentada com Brettanomyces, né? E a gente recebe essas cervejas aqui no Brasil em forma de barril também ou só em garrafa? Algumas. Por exemplo, a Trefontane a gente recebeu em barril. Lagata eu já tomei em alguns lugares também na pressão. Mas o mais fácil de ver por aí é em garrafa mesmo. Até porque a gente sabe o custo de trazer isso, né, Marcelo? Exatamente, Legal. Então, algumas garrafinhas bem mais barato para nós. Exato, é bem mais barato. Aí, Fábio, falando não de cerveja trapista, mas desses estilos belgas, a gente tem alguma previsão de fazer algum outro estilo belga aqui na Tamareira? Cara, eu tô louco para fazer uma Double. Inclusive, a gente tem, eu tô tomando, eu já falei, tô tomando a Saison que você fez aqui. É a única, se eu não me engano, é a única belga que nós temos agora, né? Não, senhor. Agora que mais sim, que nós certo. temos? Agora. Agora. Daqui 2, 3 semanas teremos outra. Não. Daqui 3 semanas teremos outra belga, exatamente. Sim, aí mas, tem que esperar. Vamos fazer um suspense. Vamos aproveitar e fazer um suspense. Mas eu quero fazer uma Double também. Uma Double com a nossa legal. com o nosso jeitão, mas eu quero fazer logo essa Double também. Legal. Uma coisa Isso que é bem legal. Muito interessado em fazer. É legal. Alguém perguntou alguma coisa aí? Perguntando se a degustação das cervejas em loco é diferente da garrafa que chega no Brasil. Cara, assim... Primeiro, você tem um ambiente.
né? Que já muda muito. Mas essas cervejas são cervejas... E a cerveja, ela sofre um pouco no transporte. Balançando, mudanças de temperatura e etc. Mas como essas cervejas elas já são mais alcoólicas, já são mais complexas, elas sofrem muito menos do que uma cerveja mais leve, uma Pilsen que venha da Alemanha, por exemplo. O Bruno... Você viu que o Bruno fez uma pergunta aí sobre Brettanomyces aqui, né? Uhum. Brunão, quero muito, cara. Quero muito. E logo vai sair também uma cerveja da Tamareira com Brettanomyces. A gente vai dar uma estruturada, né, Bruno, nessa coisa do ambiente, né, da ambientação, para poder trabalhar com Brettanomyces, né, Fábio? Mas a gente está aberto a fazer coisas diferentes, sim. Segundo as regras da Associação Trapista, tem estilos específicos que os mosteiros devem fazer? Ou é questão de tradição? João. Tradição, cara. Porque, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com cerveja, lá em 2012, eram 7 cervejarias trapistas. As 6 belgas e a Latrap holandesa. Eles faziam muitos estilos belgas, no geral, mas a Latrap já tinha, por exemplo, uma Bock, que é muito boa, inclusive. Só que aí, conforme esse número de mosteiros foi crescendo, como eu falei para vocês, hoje são 14, né? A coisa foi ficando um pouco... Essa gama de estilos foi ficando um pouco mais ampla. Tanto é que hoje a gente tem o mosteiro Spencer, a cerveja trapista Spencer, nos Estados Unidos, que produz Imperial Stout, American IPA, Pilsner, Vienna Lager, estilos que não tem nada a ver. A Tight Middle inglesa, ela está produzindo um estilo só, que é uma English Strong Ale, segundo eu vi no site Hate Beer. Ou seja, os caras não são obrigados a produzir estilos belgas. Então eles podem trabalhar contra... uma outra, de repente, uma outra quebra de paradigma na cabeça de todo mundo, né? Sim, sim. O Maltiva está perguntando se a parte francesa da Bélgica é diferente. Os estilos ou ambos fazem iguais, né? Igual na parte holandesa da Bélgica. Tem alguns estilos locais, sim. Só que se a gente pega os mosteiros trapistas belgas, são 3 em Flandres, né? Que fala o holandês. E 3 na Valônia que falam francês. Eles fazem coisas bastante próximas, assim, em relação a estilo. Legal. Eu acredito que até a questão cultural e da língua não seria realmente a barreira para eles estarem produzindo coisas iguais ou diferentes, né? Acho que de tudo que a gente está conversando aqui vai muito do gosto e da expertise de cada um deles, né? Sim. E esses mosteiros, eles influenciam muito uns os outros, né? O Donato tá falando que a Riz da Spencer é sensacional, eu concordo, é mesmo. A Carla tá elogiando a live, obrigado, Carlota, vindo de você, eu fico muito feliz. Legal. Agora, Fábio, e comida? E comida com essas cervejas? São legais? Dá pra gente harmonizar legal? Demais. Como que a gente faz isso? Porque eu também acho, né? Porque são cervejas muito, assim, são muito complexas, cheias de sabores e de aromas, né? Então dá pra você harmonizar, casar vários pratos, né? Muito. Eu gosto, inclusive, para cozinhar, Marcelo. Eu estou me programando para fazer para testar de novo, para ver se eu cheguei na receita que eu goste mesmo. Eu vou fazer um prato belga, um carbonate flamand, que é um picadinho de carne feito com cerveja. Eu gosto de fazer com Dubbel. E ele harmoniza muito bem com Dubbel também. Belgian Triple harmoniza muito bem com paella.
tradicional, né? Não pai de caipira. Harmoniza muito bem com gorgonzola, Belgian Quadruple, Belgian Dark Strong Ale, com sobremesas à base de chocolate, ficam fantásticas. Então, dá para harmonizar muito, cara. E muito bem. Ah, que legal, que joia. Isso é bom saber. Nós precisamos... A gente ainda tem risone ou acabou? Agora a gente não está fazendo, não. Não sei se a gente vai voltar com o risone. Mas é uma possibilidade. Com o Belgian Triple ficava linda, assim. Ficava uma harmonização muito legal. Fabrício com o fruto do mar, né? Oi? De frutos do mar. Com o fruto do mar. Isso. O Fabrício perguntou aqui se lambique fora da Bélgica. Tem alguma que alcance a qualidade? Não, Fabrício. Tem alguns tentando fazer lambique. Tem algumas cervejarias brasileiras, inclusive, produzindo cerveja que eles querem chamar de lambique. Mas para mim não chega nem perto das belgas. Nem perto. Não dá. Essa questão de tentar copiar o que alguém já é expert é complexo porque você é sempre comparado, né? Sim. Então, você dar a sua cara no que você está produzindo ali é bem melhor, porque você tenta fugir um pouco dessa comparação, que às vezes ela acaba sendo injusta, né? Os caras fazem 500 anos que fazem lambique lá e a gente vai tentar fazer em 6 meses. Não vai ficar igual, né? E isso traz uma pressão desnecessária para a cervejaria também. O Fábio está falando que o Orval fica ótima com sobremesa mais cítrica. Nunca provei, Fábio, mas acredito em você. Vou testar. Eu acho que traz uma pressão desnecessária, cara, porque assim, os caras estão fazendo lambique, como você falou, há muito tempo. Aí, eu acho muito melhor você colocar sour, wild ale, do que tentar chamar a sua cerveja simplesmente por uma razão mercadológica de lambique. Porque ou no Brasil só tem alambique, o Fábio falou. Porque, assim, eu particularmente, toda vez que eu tomei lambiques brasileiras, primeiro que eu já tomei com um viés assim de que isso não vai ser tão bom, e realmente não achei. E segundo que eu me decepcionei mesmo com as que eu tomei, mas que eu acho que seriam muito boas se fossem chamadas de Wild Ale, por exemplo, se você tira um pouco dessa pressão. Já que você falou assim que você vai tomar as brasileiras já com esse viés, isso existe muito no vinho, né? Você fala assim, aquele vinho de R$400, eu já acho que ele é mais gostoso do que aquele que custou 30. E a maioria das vezes pode ser verdade, mas não é sempre verdade. E na cerveja? Por exemplo, a gente vai falar assim, eu vou tomar eu não vou comparar uma marca com outra, mas eu vou comparar, por exemplo, uma cervejaria que é mais nova com uma cervejaria que tem mais anos de estrada, ou um estilo de uma cervejaria daqui com uma cervejaria do sul. Existe esse viés também de eu já ir falar assim, essa daqui não é boa porque essa marca não é conhecida. Existe isso na cerveja? Aproveitando, o Giovanni perguntou se eu já provei em teste cego. Giovanni, essa é a melhor forma de saber se é bom ou não o produto. Nunca provei. Preciso fazer isso. Existe, Marcelo, sim, um certo preconceito. E aí, Nicolas, beleza? Mas, assim, eu estava até falando isso com o Doná na live sobre cervejas belgas de 1 mês e meio, 2 meses atrás. Hoje em dia, tem cervejarias brasileiras fazendo cerveja belga muito bem. A gente teve a Dubel da Heineken. Exato. Que era muito boa, cara. Exatamente. A Dádiva faz cervejas estilos belgas muito bem. A Saison da Invicta é fantástica. A Devaneio do Velhaco faz algumas cervejas muito boas também, da escola belga. A Carla está comentando aqui que existe estudo psicológico que comprova isso. E realmente existe. Eu sei disso, né? A gente, quando olha o mais caro, a gente já assume que o mais caro ou o mais famoso é melhor, né? Sim. Mas eu também acho que não necessariamente. Não necessariamente. Se fosse verdade, as cervejarias brasileiras artesanais não teriam o mínimo espaço no mercado, né? Porque somos todos mais novos do que o que já existe consagrado no mercado. Uhum. Né? Só que também a gente tem que aproveitar
o que existe. Isso eu sempre falo para cervejeiro caseiro, principalmente, mas serve para nós também. A gente tem que conhecer o que é consagrado no mercado, o que é famoso, até para a gente ter uma base de comparação, para a gente ver se o que a gente está fazendo tá bom, não tá, se aproxima do estilo original, não se aproxima, o que eu posso melhorar. E é assim que a gente. E esse nosso ramo é muito bom por causa disso, né, Marcelo? É assim que a gente vai aprender, tomando cerveja, provando cerveja Exatamente. boa e estudando Exatamente. também, obviamente, né? Sim, e isso também vem de encontro com uma filosofia nossa desde o começo, que foi ter a nossa cozinha, a nossa fábrica de 250 litros, né? Porque a gente quer fazer uma quantidade, a gente está sempre, é sempre um laboratório, né? A gente faz 250 litros, ficou legal, a gente faz de novo, ou esse aqui nós não gostamos, não queremos fazer mais, a gente pega e não faz mais. Nós Sim. não somos obrigados a ficar com 1.000 litros aqui dentro, tentando fazer alguma coisa com ele, ou 1.000, ou 2.000, ou 3.000, que seja, né? Aham. Exatamente isso, é testar. Tem coisas, e assim, quando a gente começou a cervejaria, a gente até pensava em uma rotatividade maior. Mas, por Sim. exemplo, não dá para ficar sem fazer American IPA, por exemplo. Exato. A galera gosta, Exatamente. a galera pede, não tem como. Exatamente. Mas E assim, a gente viu. Fala. a gente vai mantendo o que a galera gosta, o que a gente gosta, e vai tendo essa rotatividade também para ter coisa nova, tal, até para não me entediar muito, né? Que é esse que eu acho que é o legal, o divertido de tudo isso, né? A gente tem a possibilidade de fazer o que a gente gosta, o que os clientes estão gostando e estão pedindo, e também de tentar fazer uma coisa diferente. E é lógico que vão ter erros no meio do caminho. Isso vai acontecer. Mas a gente está vendo que mesmo durante a pandemia, esses clientes que gostam de vir aqui, de nos prestigiar, de levar alguma cerveja para casa, eles também estão nos ajudando, porque falam, essa daqui não ficou muito legal, essa aqui ficou ótima. E a gente vai trabalhando em cima disso, né? Sim. A gente tem que ouvir o nosso cliente. É uma obrigação nossa, né? Ouvir as Exato. pessoas e fazer. Não adianta ficar. Cara, se eu for fazer coisa só que eu gosto, eu te falei isso na primeira vez que a gente conversou. A gente não sobrevive 6 meses aqui. Isso seria um eterno laboratório. Uhum. Então a gente vai revezando aí, vai fazendo. Exato. É porque a gente viu também que aqui no Tamareira é um ambiente que vem gente que gosta do radical e vinha, né? Quando a gente estava aberto, vinha gente que gostava do radical, do extremo, e vinha gente que queria o mais básico, o mais tradicional. Então, isso que é o legal daqui, né? A gente tem a possibilidade de fazer isso. Imagina se a gente tivesse com a câmera fria que está atrás de mim aqui, a câmera fria, com 5.000 litros de um estilo só. O que a gente ia fazer com isso, né? Não, exatamente, cara. Esse tamanho pequeno da cozinha aí dos fermentadores é o que possibilita para a gente fazer essas coisas. O Eduardo está perguntando aqui, na escolha de vocês para produzir as experiências, pessoas pesam ou tentam seguir o mercado? Cara, eu tento fazer coisas que eu gosto. Isso é fundamental para mim. Eu faço cervejas que eu gostaria de tomar, mas é o que eu falei. Eu sempre ouço o nosso público. Inclusive, eu estou sentindo muita falta de estar aí no balcão conversando com as pessoas na mesa, porque isso dá um norte muito grande para o que a gente tem que fazer, porque a gente precisa fazer, né, Marcelo? Exatamente. Exatamente. Muitas vezes o que a gente imagina como o ideal, ou como o melhor, ou como o mais gostoso, não é bem aceito, né? Então a gente tem que. Esse é o lado difícil, né? Da gente ter essa variedade e tentar variar, né? Porque a gente vai ter mais chances de errar. Se a gente, por exemplo, só fizesse Pilsen, era só Pilsen, não tinha erro, era só Pilsen, né? Mas a gente escolheu ir por um outro caminho, então a gente tem que estar sempre muito atento a isso. Mas, por mais que a gente tenha já temos mais de 6 meses, né, de existência, de idade, eu acho que acertou mais do que errou, né, Fábio? Ah, sim, sim. Eu, assim,
A gente erra, eu fico arrasado, eu erro, fico puto, para falar o português, claro, mas concordo com você que a gente acerta muito mais do que erra, muito mais. Marcelo, Sim. acho que já tá, o Instagram já está chamando a nossa atenção aqui, que está acabando. Então, beleza. Tem mais alguma coisa que você queria falar? Não, gente, não, Fábio. Eu só queria te agradecer. Obrigado por esse tempo, por esses minutos que a gente ficou aqui. Galera que quiser dar um print, marcar a Tamareira, marcar o meu perfil, um brinde e obrigado. Beleza. Saúde, gente. Obrigado. Obrigado a todos vocês que estiveram com a gente nesse período aqui. Valeu, pessoal. Um abração, pessoal. Tchau. Marcelo, obrigado. Um abraço, cara. Obrigadão mesmo. Valeu, Fábio. Tchau, tchau. Valeu. Vou deixar, Carla, para compartilhar sim. Pode deixar, tá? Um abraço, pessoal. Obrigado.